A história de Isabela. A calma. Antes da tempestade. Às 10h03 de uma terça-feira de manhã, um mensageiro legal entrou no hall do 30º andar da Duran Capital Global, um lugar onde fortunas eram feitas e perdidas, num piscar de olhos. Ele segurava um envelope grosso de cor creme, endereçado pessoalmente ao Sr. Augusto Duran, o titã da indústria que comandava aquele reino de vidro e aço. Mas Augusto Duran não estava em seu escritório de canto, com vista para a vasta extensão de São Paulo. Ele estava a 8 quilômetros de distância, emaranhado nos lençóis de seda de um loft no centro. Alheio ao fato de que seu mundo perfeitamente orquestrado estava prestes a ser despedaçado pela única pessoa sobre a qual ele pensava ter controle total. Sua esposa, calma, obediente e muito grávida. O silêncio na cobertura Duran era uma entidade física. Vivia nos vastos espaços ressonantes entre as janelas do chão ao teto e o mobiliário italiano minimalista. Agarrava-se às frias bancadas de mármore e pairava como uma poeira fina sobre as inestimáveis obras de arte que Isabela havia colecionado com tanto carinho para o lar deles. Era um silêncio nascido da ausência, uma quietude tão profunda que gritava. Ao longo do último ano, Isabela se tornara uma expert em decifrar as nuances desse silêncio. Havia o silêncio das 2 da manhã, quando Augusto escorregava para a cama deles, cheirando a uísque caro e a um fraco perfume floral que não era o dela. Havia o silêncio das 7 da manhã, quando ele já estava vestido com um terno sob medida, tomando um expresso enquanto revisava relatórios de mercado em seu telefone. Sua presença tão funcional e distante quanto o sistema de casa inteligente que controlava as luzes. E havia o silêncio do fim de semana, o mais doloroso de todos, repleto de desculpas esfarrapadas sobre reuniões de conselho de emergência ou chamadas internacionais que, de alguma forma, sempre exigiam que ele ficasse num quarto do Hotel Emiliano no centro. Isabela Duran não era tola. Ela havia sido uma estrela em ascensão no mundo da arte, uma mulher com um olhar perspicaz para os detalhes e uma compreensão intuitiva das histórias ocultas por trás de uma fachada polida. Quando se casou com Augusto, pensou ter encontrado um parceiro, um homem cuja ambição só era igualada por seu charme. Ele a cortejara com uma paixão implacável e devoradora que a havia cativado. Elogiara sua inteligência, admirara sua carreira e lhe prometera o mundo. Mas, uma vez que o anel estava em seu dedo, o parceiro lentamente se transformou em um proprietário. Sua carreira foi sutilmente posta de lado, considerada um hobby charmoso em face de suas responsabilidades monumentais. Seus amigos foram discretamente examinados e descartados por não estarem à altura. Sua vida, que antes era uma tela vibrante de sua própria criação, havia sido coberta, substituída pela vida estéril e dourada da Sra. Duran. A gravidez deveria ter mudado as coisas. Quando ela lhe contou, com o coração batendo com uma mistura de terror e esperança, ele sorriu. Era um sorriso corporativo perfeito, o que ele usava para a capa da Exame. Ele colocou uma mão fria sobre sua barriga ainda plana e disse: "Um filho, um herdeiro para o legado Duran." Ele não perguntou como ela se sentia, não se maravilhava com o milagre. Ele simplesmente aprovou a aquisição de um novo ativo. Essa foi a noite em que os últimos vestígios de sua esperança murcharam e morreram. A prova final havia chegado não com um estrondo, mas com um zumbido silencioso da máquina de lavar. 2 semanas atrás, enquanto ela recolhia suas camisas sob medida para a governanta, algo caiu do bolso de uma jaqueta Segna,
que ele havia usado para um jantar com clientes até tarde da noite. Não era um recibo ou um guardanapo manchado de batom. Era um simples cartão-chave de plástico do Hotel Emiliano a menos de 5 quilômetros de sua casa. Estava datado para aquela mesma noite. Ela ficou ali na cavernosa lavanderia, o plástico frio contra a palma da mão, e sentiu uma estranha sensação de calma tomá-la. A dor frenética, a suspeita corrosiva, a negação desesperada. Tudo evaporou, deixando para trás uma clareza fria e dura. Ela não era uma parceira, nem uma esposa, nem mesmo uma posse querida. Ela era uma característica em sua carteira, a esposa bonita, o endereço de prestígio, o herdeiro a caminho. E como qualquer parte de uma carteira que estava com desempenho inferior ou não estava mais cumprindo sua função principal, ela estava sendo negligenciada em favor de um investimento mais novo e emocionante. Naquela noite, ela ligou para sua antiga colega de faculdade, Rosana, uma mulher que a acompanhara em cada triunfo e crise antes de Augusto considerá-la muito provinciana. Rosana não disse, "Eu te avisei". Ela apenas ouviu, enquanto a voz cuidadosamente controlada de Isabela finalmente falhava, e a história da chave do hotel e dos anos de negligência silenciosa se derramava. "O que você vai fazer, Isa?", perguntou Rosana, sua voz uma âncora quente na tempestade. "A primeira coisa que fiz depois de ficarmos noivos", sussurrou Isabela, os olhos fixos no horizonte de São Paulo, as luzes da cidade como uma galáxia de estrelas indiferentes, "foi assinar um acordo pré-nupcial, um documento que os advogados dele redigiram. Pareceu tão pouco romântico, mas ele insistiu que era apenas uma formalidade, uma forma de proteger o negócio para o nosso futuro. E o que diz? Diz que, em caso de divórcio, eu saio com um pagamento único, suficiente para ficar confortável, mas não o suficiente para ser livre. Diz que eu perco qualquer direito ao negócio dele, às nossas propriedades, aos ganhos futuros dele. Essencialmente, diz que eu era uma funcionária temporária." Houve uma pausa na linha. "Essa é uma jaula, Isa. Ele te construiu uma jaula linda." "Eu sei", disse Isabela, uma lágrima finalmente traçando um caminho quente em sua bochecha. "Mas acho que finalmente encontrei a chave." No dia seguinte, ela marcou um encontro, não com um conselheiro matrimonial, mas com Adriana Solari, uma advogada de divórcio cuja reputação era tão afiada e implacável quanto o vento de inverno da cidade. Ela entrou no escritório da doutora A. Solari com o cartão-chave do hotel em sua bolsa e expôs toda a história, desde o cortejo charmoso até as noites silenciosas e solitárias. Adriana, uma mulher com penetrantes olhos azuis e um comportamento sensato, ouviu sem interrupção. Quando Isabela terminou, a advogada se inclinou para a frente. A infidelidade, embora emocionalmente devastadora, é muitas vezes irrelevante financeiramente em um estado com divórcio sem culpa, especialmente com um acordo pré-nupcial tão blindado. Ele verá isso como um pequeno inconveniente. Ele vai te pagar e seguir em frente. Para realmente lutar contra ele, precisamos de mais do que uma chave de hotel. Precisamos de uma alavanca que ele não possa ignorar. Isabela respirou fundo. "Eu tenho", ela disse, sua voz firme pela primeira vez em anos. "Eu tenho algo de antes de nos casarmos, um segredo que ele pensa estar enterrado para sempre, um segredo que prova que toda a base desse acordo pré-nupcial é uma mentira." Durante as 2 semanas seguintes, Isabela e Adriana trabalharam em segredo. Elas eram uma equipe clandestina, reunindo documentos, rastreando históricos financeiros e se preparando para uma guerra que Augusto Duran nem sabia que estava chegando.
Isabela se movia como um fantasma em sua própria casa, seus sorrisos gentis e seu comportamento tranquilo, a camuflagem perfeita para a revolução que fervilhava dentro dela. Ela não era mais apenas uma esposa, ela era uma estrategista. Hoje era o dia do divórcio. Ela havia acordado ao amanhecer, a cidade ainda envolta em uma luz cinza suave. O lado de Augusto na cama king size estava frio e intocado. Uma mensagem de texto dele, enviada à 1h47 da manhã, dizia: o negócio se estendeu, ficando no centro para começar cedo. Te amo. A mentira era tão descarada, tão preguiçosa, que ela quase riu. Ele nem estava mais se esforçando. Ela passou a manhã se preparando. Ela arrumou uma única mala com o essencial, itens sentimentais e os arquivos de que precisaria. Ela escreveu uma carta curta e clara para os empregados da casa, informando-os de sua ausência prolongada e garantindo que seriam compensados. Ela transferiu os fundos de sua conta pessoal, o subsídio ínfimo que Augusto lhe fornecia, para uma nova conta sob seu nome de solteira, Brandão. Às 9h30 da manhã, ela fez a chamada final para o serviço de mensageiro legal que Adriana havia recomendado. Sim, o pacote está pronto para ser retirado. Sua voz era uniforme. É para a Duran Capital Global, 3º andar, para a atenção pessoal do Sr. Augusto Duran. É urgente. Ao desligar o telefone, ela caminhou até a vasta janela, com vista para a cidade. Colocou uma mão sobre sua barriga crescente, onde sua filha, cochilava pacificamente. Por meses ela se sentiu encurralada, prisioneira nesta torre opulenta. Mas agora, enquanto via a cidade acordar, sentiu uma crescente sensação de liberdade. Augusto se achava o rei de seu mundo, um mestre do universo que podia adquirir e descartar pessoas como ações. Ele acreditava que ela era seu ativo mais seguro. Ele estava prestes a aprender, da maneira mais pública e humilhante possível, o quão errado ele estava. O silêncio na cobertura não era mais de sofrimento, era a calma antes da tempestade. A luz do sol que entrava pelas persianas do quarto do loft listrava o edredom amassado em padrões de ouro e cinza. Augusto Duran se espreguiçou, um gemido baixo de satisfação ecoando em seu peito. Essa era a versão dele de paraíso. Não a perfeição estéril de sua cobertura, mas o calor caótico e vivido daquele espaço. O ar cheirava a perfume caro, ao champanhe da noite anterior e a sexo. Era o cheiro da conquista. Ele se virou, apoiando-se em um cotovelo para olhar a mulher ao seu lado. Vitória Salles. O cabelo escuro dela era um emaranhado selvagem no travesseiro. Seu rosto estava corado pelo sono. Ela era afiada, ambiciosa e completamente sem sentimentos. Tudo o que Isabela não era. Vitória era uma estrela em ascensão em um banco de investimento rival. Um tubarão em um vestido de grife que entendia o mundo dele de uma maneira que sua esposa nunca poderia. O caso deles não era sobre amor, era sobre combustão. Era um jogo emocionante de alto risco de ambição compartilhada e risco calculado. Com Vitória, ele se sentia visto não como um marido, mas como o predador que ele era na sala de reuniões. Você está olhando, ela murmurou com os olhos ainda fechados. Estou admirando a vista, ele respondeu, sua voz um ronronar baixo. Ele traçou a curva do ombro dela com o dedo. Os olhos de Vitória se abriram. Eles eram de uma cor avelã fria e inteligente. Não fique poético, Augusto. Não combina com você. Ela se espreguiçou. Em seguida, ela procurou seu telefone na mesinha de cabeceira, seus movimentos fluidos e praticados.
Vamos ver que estrago os mercados asiáticos fizeram durante a noite. Augusto riu. Era por isso que ele estava aqui. Isabela teria perguntado se ele tinha dormido bem. Vitória já estava pensando em lucros e perdas. Ele imitou sua ação, pegando seu próprio telefone. Uma cascata de notificações inundou a tela. Alertas pré-mercado, e-mails de seu escritório em Londres, uma dúzia de mensagens em um aplicativo de mensagem seguro. Ele as escaneou com a facilidade praticada de um general, revisando relatórios de batalha. Tudo estava em seu lugar. O mundo funcionava exatamente como ele havia projetado. Ele não sentia culpa. A culpa era uma emoção inútil, uma âncora para os fracos. Ele tinha uma clara demarcação em sua mente. Isabela era sua esposa, a mãe de seu futuro filho, a anfitriã serena e elegante que mantinha a frente doméstica perfeita. Ela era uma parte vital da marca Duran. Vitória era recreação, uma saída necessária para as partes de sua personalidade, que tinham que ser reprimidas em sua vida pública. Ele estava proporcionando a Isabela uma vida de luxo e segurança incomparáveis. Em sua mente, era uma troca mais do que justa por suas indiscrições ocasionais. Ela tinha tudo o que uma mulher poderia desejar. Ela não tinha motivos para ser infeliz. Parece que vamos ter um bom dia, ele disse, deslizando um alerta de notícias. A última declaração do Banco Central é suave o suficiente para manter os otimistas em movimento. Bom, disse Vitória, sem tirar os olhos da tela. Tenho uma apresentação para um cliente às 11. Pretendo ser brilhante. Você sempre é brilhante, ele disse, inclinando-se para beijar seu pescoço. Ela inclinou a cabeça, dando-lhe acesso, mas seus olhos permaneceram fixos em seu telefone. O gesto era tanto um convite quanto uma dispensa, uma complexidade que o mantinha perpetuamente intrigado. Ele saiu da cama e caminhou até as janelas do chão ao teto do loft. Tinha vista para uma parte diferente da cidade do que sua cobertura, uma vista mais áspera e enérgica da paisagem urbana. Ele se sentiu poderoso, parado ali nu, o mestre de tudo o que via. Ele tinha tudo: a esposa linda e dócil em casa, a amante brilhante e emocionante em sua cama, um império de negócios que era a inveja da Avenida Faria Lima e um herdeiro a caminho. Era um ecossistema perfeito e equilibrado de seu próprio design. Ele pensou brevemente em Isabela. Provavelmente deveria ligar para ela em breve. Ele lhe enviaria flores mais tarde. Um enorme buquê de peônias, as favoritas dela. Um pequeno e fácil gesto para dissimular sua ausência. Ela nunca fazia muitas perguntas. Nos primeiros anos de seu casamento, ele vira um fogo nela, uma inteligência aguçada e um espírito apaixonado. Ele trabalhara diligentemente, embora subconscientemente, para apagar esse fogo, para temperá-lo em um brilho quente e previsível que se adaptaria melhor às suas necessidades. Ele se convencera de que era para o próprio bem dela, protegendo-a das realidades brutais de seu mundo. A verdade era que ele não podia ter uma rainha ao seu lado. Ele precisava de uma consorte. Ele tivera sucesso. Isabela era agora a esposa perfeita, linda, plácida e completamente gerenciável. "Preciso usar seu chuveiro", ele anunciou, virando-se da janela. "Vá em frente", disse Vitória, finalmente largando o telefone e espreguiçando-se languidamente. "Não use toda a água quente. Preciso parecer que dormi 8 horas de sono de beleza na frente de pessoas que sabem que estive com você até as 2 da manhã." Ele sorriu. "Seu segredo está seguro comigo." Ele entrou no chuveiro elegante com paredes de vidro, abrindo a água o mais quente que podia suportar. O vapor encheu o recinto, embaçando o vidro e isolando-o do mundo. Este era o seu processo. Ele lavaria o cheiro de Vitória.
ele se transformaria de volta em Augusto Duran, o marido respeitável e CEO. Ele se vestiria com um terno sobressalente que guardava ali. Ele sairia para a cidade e seus dois mundos permaneceriam perfeitamente separados, exatamente como ele pretendia. Enquanto a água caía em cascata sobre ele, ele planejou seu dia. Uma teleconferência às 10h30 com Tóquio. Um almoço para fechar uma aquisição multimilionária. Uma tarde de entrevistas para um novo chefe de gerenciamento de risco. Seria um dia como qualquer outro, uma série de movimentos calculados e vitórias decisivas. Seu telefone deixado na bancada de mármore começou a vibrar. Ele ignorou. Provavelmente era apenas seu assistente Arthur com uma consulta rotineira. Ele ligaria de volta quando terminasse. Ele fechou os olhos, deixando a água escorrer pelo rosto. Ele se sentia invencível, intocável. O rei em seu castelo, alheio ao fato de que um mensageiro já estava nos portões, carregando uma declaração de guerra que ele nunca imaginou que pudesse ser travada. O zumbido do telefone parou. Em seguida, começou de novo, mais insistente desta vez. Uma segunda chamada da mesma pessoa sempre significava que era urgente. Aborrecido, Augusto fechou a água. O silêncio repentino do loft pareceu estranhamente alto. Ele enrolou uma toalha na cintura e saiu do chuveiro, a água pingando no chão frio. Ele pegou o telefone. 2 chamadas perdidas de Arthur Freitas, seu sofrido e impecavelmente discreto assistente executivo. Assim que ele estava prestes a retornar à ligação, uma mensagem de texto apareceu na tela. Sr. Duran, preciso que me ligue imediatamente. É uma emergência. Augusto franziu a testa. Arthur não usava a palavra emergência levianamente. A última vez fora quando um alarme de incêndio forçou a evacuação de todo o prédio. Ele suspirou, um lampejo de irritação o atravessando. Uma crise no escritório. Bem, era para isso que ele era pago. Ele discou o número de Arthur, apoiando-se na bancada. Vitória estava no outro cômodo, os sons de uma cafeteira borbulhando. Sua manhã perfeita estava prestes a ser interrompida. Arthur, o que é tão urgente que não podia esperar 15 minutos? Ele perguntou, seu tom cortante. A voz de Arthur do outro lado estava tensa, esticada com um estresse que Augusto nunca tinha ouvido antes. Senhor, alguém acabou de chegar, um mensageiro. Entregaram um pacote para o senhor, pessoal e confidencial. E? Perguntou Augusto impaciente. Eu recebo pacotes confidenciais o dia todo, Arthur. Vá direto ao ponto. Houve uma pausa hesitante. Senhor, é do escritório de advocacia Solari e Associados e foi enviado pela senhora Duran. Augusto sentiu um nó frio apertar em seu estômago. Solari e Associados? Ele não reconheceu o nome. Isabela enviando documentos legais para seu escritório? Não fazia sentido. O que é, Arthur? Algum disparate de caridade? Uma proposta de fundação? Não, senhor. A voz de Arthur era apenas um sussurro. Eu vi o cabeçalho no documento superior. É uma petição, senhor. O vapor no banheiro de repente pareceu gélido. Uma sensação de pavor profunda e primal, uma emoção que ele não sentia há anos, começou a subir por suas costas. Uma petição de quê, Arthur? Ele exigiu, sua voz perigosamente baixa. A linha permaneceu em silêncio por um batimento, tempo suficiente para Augusto ouvir o pânico de seu próprio coração. Uma petição de dissolução de casamento. O 300º andar da Duran Capital Global era um testemunho de poder controlado. O ar era climatizado a precisos 20 graus Celsius, cheirando levemente a eletricidade limpa e papel caro.
Os sons dominantes eram o clique silencioso e rítmico de teclados e o murmúrio respeitoso de chamadas telefônicas sussurradas. Era uma catedral do comércio, e de sua polida mesa de mogno bem em frente ao escritório do CEO, Arthur Freitas era seu sumo sacerdote de acesso. Arthur era o assistente executivo de Augusto Duran há 8 anos. Ele era um homem que se orgulhava de sua imperturbabilidade. Ele havia lidado com transferências bancárias de bilhões de reais com mão firme. Ele havia feito malabarismos com 5 fusos horários internacionais simultaneamente. E ele havia desviado chamadas de amantes desprezadas e rivais furiosos com a graça praticada de um diplomata experiente. Ele tinha visto Augusto em seu momento mais brilhante e em seu momento mais brutal. Nada, ele pensava, poderia surpreendê-lo. A chegada do mensageiro foi irrelevante no início. Um homem em um uniforme impecável, segurando um envelope legal de tamanho padrão e um scanner digital. "Entrega para o Sr. Augusto Duran", disse o mensageiro sem expressão. "Pessoal e confidencial. Requer assinatura." "Claro", disse Arthur, estendendo a mão para pegar sua caneta stylus. "Posso assinar por ele." O mensageiro balançou a cabeça. "Minhas instruções são específicas. A assinatura deve ser do Sr. Duran ou de seu representante designado no arquivo. Esse seria Arthur Freitas." Arthur levantou uma sobrancelha. Isso era incomum. A maioria dos serviços se contentava com qualquer assinatura do andar executivo. Ele assinou o scanner. "Eu sou Arthur Freitas." E o mensageiro lhe entregou o envelope. Era grosso, pesado, feito de um papel cartão creme e caro que parecia significativo ao toque. O endereço do remetente era de um escritório de advocacia, do qual ele nunca tinha ouvido falar. Solari e Associados, com um endereço em um edifício boutique do outro lado da cidade. Ele o colocou em sua mesa, pretendendo colocá-lo com o resto do correio pessoal do Sr. Duran, mas algo nele parecia diferente. A especificidade da entrega, o peso do papel. Uma leve sensação de mal-estar o picou na nuca. A curiosidade o dominou. A aba não estava selada com cola agressiva, mas simplesmente dobrada. Ele racionalizou que era seu trabalho examinar toda a correspondência de entrada, priorizar o que o CEO precisava ver. Ele deslizou cuidadosamente o dedo por baixo da aba e retirou o conteúdo. A pilha de papéis tinha 2 centímetros de espessura, presa por um grampo resistente no canto superior esquerdo. A página superior era uma carta de apresentação no mesmo papel luxuoso do envelope. Petição de dissolução de casamento. Duran, Isabela C. Duran, Augusto. Arthur sentiu o sangue escoar de seu rosto. Sua respiração ficou presa em seu peito. Ele leu a linha novamente. E novamente. O zumbido silencioso do escritório de repente soou como um rugido em seus ouvidos. Ele escaneou rapidamente o resto da página. Era uma carta concisa e formal de uma tal Adriana Solari, informando ao Sr. Duran que ele estava sendo notificado com a petição anexa e que toda a correspondência futura deveria ser direcionada através do escritório dela. Qualquer tentativa de contatar a Sra. Duran diretamente seria vista com extremo desagrado. Ele lutou com a carta de apresentação, suas mãos tremendo levemente, e olhou para o documento abaixo. O selo oficial do Tribunal de São Paulo estava no topo. As palavras ousadas e duras pareciam saltar da página. Petição de dissolução de casamento. Sua mente disparou. A Sra. Duran, a tranquila e elegante Sra. Duran, que sempre enviava uma luxuosa cesta de presente para a equipe de apoio todo Natal. A Sra. Duran, cujas chamadas suaves ele às vezes tinha que atender quando seu marido não estava disponível.
Ele sempre sentiu uma pontada de simpatia por ela. Ele sabia, assim como a maioria dos funcionários de alto escalão, sobre as inclinações do Sr. Durand. Elas eram descartadas como os excessos rotineiros de um homem poderoso. Arthur sempre presumiu que a Sra. Durand, ou não, sabia, ou optou por aceitar isso como parte de sua vida dourada. Ele estava claramente errado. Uma onda de pânico o invadiu. Ele tinha que ligar para o chefe. Mas o que ele diria? E onde ele estava? Arthur sabia exatamente onde ele estava. Ele havia reservado o serviço de carro que deixou o Sr. Durand no edifício do loft de Vitória Salles às 11 da noite anterior. Isso era uma catástrofe de proporções épicas. Ele olhou ao redor do escritório. Alguns analistas olhavam em sua direção, sua curiosidade aguçada por seu rosto pálido e sua postura rígida. Ele tinha que retomar o controle. Ele deslizou os documentos de volta para o envelope, seus movimentos rígidos e desajeitados. Ele se levantou e caminhou até o escritório vazio do Sr. Durand, fechando a pesada porta de carvalho atrás de si, o clique da trava soando como um tiro na sala silenciosa. O escritório era um monumento a Augusto Durand. Uma parede era uma janela com uma vista divina da cidade. Outra continha uma coleção de arte abstrata que gritava riqueza e poder. A mesa era uma vasta extensão desimpedida de mogno polido. Arthur parou no centro da sala, o envelope em sua mão, sentindo-se como uma granada viva. Ele pegou seu telefone e discou o número de seu chefe. Tocou 4 vezes e foi para a caixa postal. Claro, ele ainda estava lá, ainda na cama. A justa posição da cena que Arthur imaginava, os lençóis amassados, a luz da manhã, a intimidade casual, com a bomba legal em sua mão, era nauseante. Ele desligou e ligou imediatamente. Este era o sinal. Uma segunda chamada significava que era uma emergência. Augusto atendeu no segundo toque, sua voz cortante e aborrecida. Arthur, o que é tão urgente que não podia esperar 15 minutos? Arthur respirou fundo, trêmulo. Senhor, alguém acabou de chegar. Um mensageiro. Entregaram um pacote. Para o senhor. Pessoal e confidencial. Ele teve que forçar as palavras, e a impaciência na voz de Augusto foi como um golpe físico. Eu recebo pacotes confidenciais o dia todo, Arthur. Vá direto ao ponto. Senhor, é do escritório de advocacia, Solari e Associados, e foi enviado pela Sra. Durand. Arthur pôde ouvir a mudança na atmosfera do outro lado da linha. O aborrecimento casual foi substituído por uma quietude tensa. O que é, Arthur? Algum disparate de caridade? Uma proposta de fundação? A negação na voz de seu chefe era quase lamentável. Não, senhor, disse Arthur, baixando a voz para um sussurro. Sentiu-se como um carrasco. Eu vi o cabeçalho no documento superior. É uma petição, senhor. Ele ouviu uma forte inalação de ar. Uma petição de quê, Arthur? A pergunta era baixa, perigosa. A voz de um animal encurralado. Arthur fechou os olhos. Ele imaginou o rosto calmo e elegante da Sra. Durand e se perguntou o que poderia tê-la levado a fazer isso. Ele imaginou seu chefe, nu e arrogante no apartamento de outra mulher. As balanças da justiça. Ele pensou com uma estranha sensação de desapego. Finalmente estavam se equilibrando brutalmente. Ele deu o golpe final. Uma petição de dissolução de casamento. Por um longo momento, não houve nada além de silêncio absoluto na linha. Nenhuma raiva, nenhuma negação. Apenas um vazio profundo e ressonante. Arthur podia ouvir o fraco gorgolejar de uma cafeteira ao fundo, um som mundano que estava grotescamente fora de lugar. Ele imaginou o Sr. Durand parado ali, a água pingando de seu corpo. Seu mundo perfeito se dissolvendo como açúcar na chuva.
Finalmente, uma voz veio através do telefone, mas não era a voz do titã da indústria que Arthur conhecia. Era fina, frágil e carregada de uma incredulidade tão profunda que era quase patética. Repita isso. São papéis de divórcio, senhor, disse Arthur, seu dever o obrigando a ser claro. Sua esposa, a senhora Durand, está se divorciando do senhor. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado do que antes. O mestre do universo acabara de ser notificado, e a mensagem havia sido entregue não em sua casa, não ao seu advogado, mas no coração de seu império, enquanto ele estava na cama com sua amante. Não era apenas uma apresentação legal, era uma declaração, era uma execução pública. As palavras de solução de casamento pairaram no ar vaporoso do banheiro, parecendo distorcer a própria realidade ao redor de Augusto. Por um momento, seu cérebro se recusou a processá-las. Divórcio. Era um conceito para outras pessoas, para homens fracassados, não para ele, não para Augusto Durand, o homem que controlava tudo. Coloque meu advogado na linha. Ele finalmente latiu no telefone, sua voz um rasgo cru no tecido da manhã. Ricardo Gallardo, coloque-o agora. Faça uma conferência conosco. Sim, senhor. A voz de Arthur era pequena e distante. Enquanto esperava, a mente de Augusto entrou em ação. Uma frenética série de cálculos projetados para mitigar o dano. Isabela. Como ela poderia fazer isso? A dócil e previsível Isabela. Tinha que ser um pedido de atenção, uma explosão emocional histérica. Ela descobriu sobre Vitória, ou alguma das outras, e esta era a maneira dramática e desajeitada dela de atacar. Ele resolveria isso. Ele lhe compraria uma nova obra de arte, um colar ridiculamente caro. Ele prometeria uma viagem a Paris. Ele se desculparia com a quantidade certa de arrependimento para apaziguar seu orgulho ferido. Ele a gerenciaria assim como geria qualquer outro aspecto de sua vida. O senhor Gallardo está na linha, senhor, anunciou Arthur. Augusto? A voz de Ricardo Gallardo era profunda e tranquilizadora, o som de taxas horárias que faziam chorar. Arthur disse que era uma emergência. Minha esposa está se divorciando de mim, disse Augusto, as palavras com gosto de cinzas em sua boca. Ela acabou de notificar os papéis em meu escritório. Houve uma pausa atordoada por parte do advogado veterano. Isabela, você tem certeza? É o que os documentos de várias centenas de páginas nas mãos do meu assistente parecem indicar, Ricardo, retrucou Augusto, seu controle começando a desmoronar. Que diabos está acontecendo? Isso é um aborrecimento. Eu preciso que você o encerre. Contate-a, descubra o que ela quer e faça com que desapareça. Não é tão simples, Augusto, disse Ricardo, seu tom mudando de cordial para profissional. Primeiro preciso ver a petição. Quem é o advogado dela? Solari e Associados. Adriana Solari, forneceu Arthur da outra linha. Ricardo Gallardo soltou um assobio baixo. Adriana Solari. Augusto, isso não é um aborrecimento? Isso é um incêndio de 5 alarmes. Solari é uma assassina. Ela não entra com um pedido de divórcio, a menos que esteja planejando uma guerra de terra arrasada. Um medo frio, mais pesado e mais real do que antes, se instalou no estômago de Augusto. Isso não era um acesso de raiva emocional. Este era um ataque calculado. Apenas cuide disso, Ricardo, disse Augusto, tentando recuperar seu tom de comando. O acordo pré-nupcial é blindado. Você mesmo o redigiu. Ela pega o pagamento dela e desaparece. Esse é o acordo. Vamos torcer por isso, disse Ricardo, embora sua voz não tivesse sua confiança habitual. Arthur, providencie um mensageiro. Eu quero essa petição completa em minha mesa dentro de 1 hora. Augusto,
Não contate Isabela sob nenhuma circunstância. Não mande mensagens de texto. Não ligue para ela. Não vá para a cobertura, entendeu? Ela é minha esposa. Ela é minha esposa. Ela agora é a parte contrária em uma ação judicial representada por um advogado muito sério. Cada palavra que você disser a ela pode e será usada contra você. Fique quieto. Eu ligo para você assim que revisar os documentos. A linha foi cortada. Augusto ficou parado, telefone na mão, olhando seu reflexo no espelho embaçado. Ele parecia pálido, com olheiras. O titã invencível se fora, substituído por um homem subitamente à deriva, em um mar de incerteza. Vitória apareceu na soleira, envolta em um roupão de seda, uma xícara de café na mão. Tudo bem? Você parece ter visto um fantasma. Minha esposa está se divorciando de mim, ele disse, a declaração brusca e feia. As sobrancelhas de Vitória se arquearam. Ela tomou um gole lento de seu café, seus olhos cor de avelã, avaliando-o por cima da borda da xícara. Não havia simpatia em seu olhar, apenas uma curiosidade fria e analítica. Bem, ela disse finalmente, essa eu não vi chegando. As quietas são sempre aquelas com quem você precisa se preocupar. Isso não é uma piada, Vitória, ele rosnou. Não estou brincando. Estou impressionada, ela disse, caminhando até ele para colocar sua xícara no balcão. Notificá-lo no escritório enquanto sabia que você estava comigo. Isso é um movimento de poder. Eu quase tenho que respeitar. Seu desapego era exasperante. Ele queria... O que ele queria? Consolo. Tranquilidade. Ele percebeu com uma pontada de náusea que não tinha ideia. Ele nunca precisou de consolo de ninguém. O que eu vou fazer? A pergunta escapou dele, um sinal de fraqueza que ele imediatamente lamentou. Vitória se virou para encará-lo, apoiando-se no balcão. O que você sempre faz, Augusto? Você vai lutar. Você vai atirar dinheiro até que ela desapareça. O advogado dela é provavelmente algum caçador de ambulâncias de segunda categoria procurando um acordo rápido. Você assina um cheque, ela assina um NDA e em 6 meses tudo isso será uma história chata que você me contará no jantar. A avaliação cínica dela deveria ter sido tranquilizadora, mas a reação de Ricardo Gallardo ao nome de Adriana Solari ecoou em sua mente. Isso não é um aborrecimento, isso é um incêndio de 5 alarmes. Ele começou a andar pelos pequenos limites do banheiro, seus pés descalços batendo no mármore frio. Ele se sentiu encurralado. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele não estava no controle. Isabela, sua quieta e modesta Isabela, havia tirado isso dele. Ela escolheu a hora, o lugar e o método de confronto. Ela declarou guerra em seus termos, em seu território. Seu telefone tocou novamente. Era Ricardo. Certo, eu tenho a petição, disse Ricardo, sua voz sombria. É sério. Quão sério? Ela está contestando o acordo pré-nupcial? Oh, ela está fazendo muito mais do que isso, Augusto, retrucou o advogado. Ela não está contestando. Ela está alegando que é totalmente inválido, induzido fraudulentamente. Augusto soltou uma risada áspera e sem humor. Com base em quê? Isso é loucura. Ela alega que você não divulgou totalmente seu estado financeiro antes do casamento, conforme exigido pela lei para que o acordo seja válido. Ela alega que você ocultou voluntária e deliberadamente um ativo significativo. Augusto congelou, seu coração batendo contra as costelas. Era impossível. Ninguém sabia disso. Era um fantasma de seu passado, um esqueleto enterrado tão fundo que ele quase se esquecera de que estava lá. Que ativo? Ele perguntou, sua voz um sussurro rouco. Uma carteira de investimentos em tecnologia em estágio inicial, mantida em um trust offshore nas Ilhas Cayman,
Ricardo leu do documento. Estabelecida 2 anos antes do seu casamento. Um investimento inicial de $500 mil, que a petição afirma, com documentação de apoio de um contador forense. Agora, vale um estimado de $80 milhões. O chão pareceu cair debaixo dele. O sangue rugiu em seus ouvidos. Ele havia começado esse fundo com capital semente de seu primeiro bônus importante, uma aposta especulativa que ele queria manter fora de seus livros oficiais. Era sua arma secreta, seu fundo de emergência, que havia se tornado uma fortuna. Ele nunca havia contado a ninguém, nem a seus parceiros, nem a seus contadores, e certamente não a Isabela. Como ela poderia saber? A petição afirma, continuou Ricardo, sua voz pesada com o peso das más notícias, que sua ocultação deliberada de um ativo dessa magnitude constitui fraude, anulando o acordo pré-nupcial. Portanto, a senhora Duran está solicitando 50% de todos os ativos conjugais, que o contador dela avalia em mais de $1,2 bilhão. Augusto afundou na tampa fechada do vaso sanitário. O telefone escorregou de sua mão e caiu no chão com um estrondo. $1,2 bilhão, metade de tudo. Sua empresa, suas propriedades, seu legado. Mas não era apenas o dinheiro. Era a violação. Ela estava escavando. Por meses, talvez anos, enquanto sorria em seus jantares e perguntava se ele queria sua camisa engomada, ela estava conduzindo uma operação secreta contra ele. A esposa tranquila era uma espiã. A petição não parava por aí. Incluía uma moção para o uso exclusivo do lar conjugal, um pedido de pensão alimentícia temporária, que era mais do que o salário anual da maioria dos CEOs, e uma demanda por uma ordem de restrição que o impedia de mover ou liquidar quaisquer ativos. Ela o tinha amarrado em nós antes que ele soubesse que eles estavam em uma briga. E então veio o golpe final e brutal. Ah, e tem mais, Augusto, disse Ricardo, sua voz grave. Ela solicitou a custódia exclusiva do nascituro. Enquanto o mundo de Augusto implodia em um banheiro cheio de vapor, Isabela estava sentada em um canto ensolarado de um café tranquilo, um lugar onde ele nunca pensaria em procurá-la. Ela estava tomando um latte descafeinado, uma pasta de arquivos apoiada na mesa ao lado dela. Ela era a imagem da serenidade, mas, sob o exterior calmo, sua mente era um turbilhão de cálculo estratégico, um estado que ela secretamente passou a abraçar. As últimas semanas foram uma revelação. Ela havia descoberto uma força dentro de si que nunca soube que possuía, uma crueldade nascida de uma profunda traição, a chave de todo o seu plano. O pivô de sua rebelião não tinha sido o cartão-chave do hotel. Havia sido uma caixa empoeirada de velhos álbuns de fotos que ela decidiu arrumar em uma tarde solitária de terça-feira, 6 meses atrás. Ela estava procurando uma foto de seu falecido pai e, em vez disso, encontrou um velho pendrive esquecido, enfiado na parte de trás de um álbum dos dias de faculdade de Augusto. A curiosidade a levou a conectá-lo ao seu laptop. Estava cheio principalmente de velhos trabalhos escolares e fotos granuladas, mas em uma pasta mal rotulada como Notas de Economia, ela encontrou uma série de extratos financeiros protegidos por senha. Augusto era arrogante, mas seu eu, mais jovem, tinha sido descuidado. Ela adivinhou a senha na terceira tentativa. Era o nome de seu primeiro carro esportivo, Carrera 911. O que ela encontrou fez suas mãos tremerem. Era a papelada inicial para um trust offshore estabelecido com um investimento de $500 mil.
Estava datado de 18 meses antes de ele sequer pedi-la em casamento. Ela cruzou os nomes dos fundos com dados públicos e percebeu com uma crescente sensação de choque que ele havia investido em 3 startups de tecnologia que desde então se tornaram nomes conhecidos. O valor tinha que ser astronômico. Era um ativo que ele nunca, jamais havia mencionado. Quando seus advogados lhe apresentaram o acordo pré-nupcial, eles lhe forneceram uma lista de seus ativos. Era uma lista impressionante. Claro, sua participação em sua empresa iniciante, sua carteira de ações, um pequeno apartamento. Mas este Trust Offshore não estava em lugar nenhum. A princípio, ela sentiu uma nova onda de dor. A mentira era tão profunda, tão fundamental. Ele não apenas a havia traído durante o casamento. Ele a havia fraudado antes mesmo de começar. Ele havia construído toda a vida deles juntos sobre uma mentira, garantindo que, mesmo que ela dedicasse sua vida a ele, ela nunca seria uma verdadeira parceira, mas uma contratada bem remunerada, sem direito aos verdadeiros frutos do império que ela ajudou a construir através de seu trabalho e suporte emocional. Mas então a dor se cristalizou em outra coisa: raiva. Uma raiva fria, clara e justa. Essa mentira era a alavanca dela. Esta era a chave para a jaula dourada. Sua primeira reunião com Adriana Solari havia confirmado isso. Quando ela apresentou os arquivos do pendrive, os olhos da advogada se iluminaram com um brilho predatório. Isso aqui é, disse Adriana, um raro e fino sorriso em seus lábios. Senhora Duran, isso não é apenas uma chave, é um cartucho de dinamite. A falta de divulgação dele invalida todo o acordo. Não é apenas uma violação, é fraude. Um juiz verá isso como um engano desde o início. Não precisamos lutar contra ele pelas migalhas que ele ofereceu no acordo pré-nupcial. Podemos lutar pela metade de tudo a partir daquele dia. Isabela se transformou. Sob a orientação de Adriana, ela se tornou uma investigadora meticulosa. Ela contratou um contador forense, um homem tranquilo chamado Sr. Santos, que se deleitou em cravar os dentes nas finanças labirínticas de Augusto. Juntos, eles construíram seu caso, tijolo por tijolo, tudo enquanto Isabela desempenhava o papel da esposa grávida e alheia. Ela aprendeu a ocultar seus históricos de pesquisa, a usar e-mails criptografados, a pagar os serviços de uma conta bancária secreta que financiou vendendo um par de brincos de diamante que Augusto lhe havia dado. Uma ironia que ela saboreou. Cada sorriso educado que ela dava ao marido, cada vez que ela arrumava a mala dele para uma viagem de negócios, cada noite que ela ficava sozinha na cama deles, estava alimentando sua determinação. Ela não era mais uma vítima de seu engano. Ela era a arquiteta de sua queda. A decisão de notificá-lo no escritório foi exclusivamente dela. Adriana sugeriu uma notificação mais convencional na cobertura. Não, disse Isabela, sua voz firme. Ele precisa ser atingido onde é mais poderoso e onde é mais vulnerável. Ele vê o negócio dele como sua fortaleza, e eu sei onde ele está nas manhãs de terça-feira. Quero que os papéis cheguem enquanto ele está na cama dela. Quero que seu mundo profissional e seu mundo secreto colidam da maneira mais pública possível. Quero que ele saiba que eu vejo tudo e que não tenho medo. Adriana simplesmente assentiu, um olhar de profundo respeito em seus olhos. Agora sentada no café, Isabela olhou para o relógio. 10h45 da manhã. Ele já saberia. A onda de choque teria atingido. As chamadas frenéticas para seu advogado teriam sido feitas.
Seu mundo cuidadosamente construído teria uma fratura que o atravessava. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de texto de Adriana. Ele sabe. Ricardo Galardo tem bombardeado meu escritório. Eles estão em pânico. Mantenha-se firme. Não atenda nenhuma ligação dele ou de sua família. Você está no controle. Um profundo e trêmulo suspiro escapou dela. Estava feito. O primeiro movimento em uma guerra que ela vinha planejando por meses havia sido executado sem falhas. Ela sentiu um tremor de medo, uma reação natural a enfrentar um homem tão poderoso quanto Augusto, mas foi ofuscado por uma profunda sensação de empoderamento. Ela não era a mulher frágil e dependente que ele tentara transformá-la. Ela era a mulher que havia desenterrado o segredo mais profundo dele e agora o estava usando para reivindicar sua vida e garantir o futuro de sua filha. Ela pensou em Vitória Salles. Ela não sentia animosidade pela mulher. Vitória era um sintoma, não a doença. A doença era a arrogância de Augusto, sua crença de que as pessoas eram meramente instrumentos para seu uso. Vitória, à sua maneira, provavelmente também o estava usando. Eles se mereciam. Isabela tomou o último gole de seu latte e se levantou, deixando uma gorjeta generosa na mesa. Ela saiu do café e seguiu para as ruas movimentadas da cidade. As pessoas apressadas não tinham ideia de que uma guerra silenciosa acabara de ser declarada nas torres de riqueza acima delas. Pela primeira vez em anos, Isabela não se sentiu pequena ou invisível na sombra do império do marido. Ela se sentiu como se fizesse parte da energia vibrante e pulsante da cidade. Ela não era mais Isabela Duran, o apêndice. Ela era Isabela Brandão, seu nome de solteira, um nome que parecia voltar para casa. Ela era uma futura mãe, uma lutadora e uma mulher livre. A batalha estava apenas começando, mas ela já havia conquistado a vitória mais importante. Ela havia se encontrado novamente. 6 meses depois, o ar fresco de outono deu lugar ao frio cortante de um inverno de São Paulo. A cidade estava salpicada com uma fina camada de neve, fazendo o mundo parecer mais quieto, mais limpo. Isabela estava no quarto de bebê de seu novo lar, uma charmosa casa geminada cheia de luz, no bairro de Jardins, que ela havia comprado com o primeiro desembolso de seu acordo. O divórcio não foi uma guerra prolongada e feia. Foi uma rendição rápida e brutal. Confrontado com provas inegáveis de fraude, a equipe legal de Augusto recuou quase imediatamente. Ricardo Galardo, sabendo que uma batalha judicial pública não apenas exporia o engano de Augusto, mas também, provavelmente, desencadearia uma revisão pela CVM, aconselhou seu cliente a fazer um acordo. O espetáculo de um bilionário exposto como um fraudador que enganou sua esposa grávida não era uma história que a Duran Capital Global queria na capa do Valor Econômico. As negociações foram rápidas. Augusto, humilhado e furioso, não teve escolha a não ser concordar com termos antes impensáveis. Isabela recebeu um acordo tão substancial que garantiu não apenas sua própria independência financeira pelo resto de sua vida, mas a de sua filha e das filhas de sua filha. Ela havia insistido na casa geminada nos Jardins. A cobertura continha muitos fantasmas. Ela recebeu a custódia exclusiva de sua filha, com um cronograma de visitas estruturado e supervisionado para Augusto, condicionado ao seu comportamento. Ela venceu, em todas as frentes. A reunião final para assinar os papéis ocorreu na sala de conferências estéril de Adriana Solari. Augusto parecia diminuído. A arrogância se fora, substituída por uma exaustão de olhos vazios. Ele havia perdido peso.
Ele não a olhou uma única vez durante todo o procedimento, seus olhos fixos nos documentos que sua mão assinava, transferindo vastas somas de sua fortuna e o controle sobre seu legado para ela. Quando terminou, ele saiu sem dizer uma palavra. Mais tarde ela soube, através do burburinho de fofocas, que Vitória Salles o havia deixado semanas depois que o divórcio foi protocolado. Um rei enfraquecido não lhe servia para nada. O conselho de administração de sua empresa também o forçou a renunciar ao cargo de CEO, movendo-o para um papel de presidente com poder limitado, uma consequência das consequências do escândalo. Seu império ainda estava de pé, mas seu imperador havia sido destronado. Isabela colocou a mão sobre sua barriga, agora grande e redonda. Sua filha, a quem ela já havia decidido chamar Esperança, chutou suavemente como se respondesse. O quarto de bebê estava pintado de um suave amarelo ensolarado. Um mobile de animais de madeira esculpidos à mão pairava sobre o berço. Era um quarto cheio de paz e antecipação, um mundo longe do museu frio e silencioso que ela antes chamara de lar. Rosana estava lá, ajudando-a a pendurar uma pequena aquarela emoldurada de um campo de flores silvestres. "Como se sente?" perguntou Rosana, dando um passo para trás para admirar seu trabalho. "Estar do outro lado de tudo?" Isabela olhou ao redor do quarto para a vida que estava construindo. Uma vida baseada não na aquisição, mas no amor. "Parece tranquilo", ela disse, um pequeno sorriso em seu rosto. Mas é uma boa tranquilidade. É a tranquilidade de uma casa que espera risos. Às vezes ela pensava em Augusto, não mais com raiva ou amargura, mas com uma espécie de pena desapegada. Ele estava tão obcecado em construir um legado de riqueza e poder que falhara em construir uma vida. Ele colecionou coisas, empresas, propriedades, arte, até mesmo uma esposa, mas nunca as valorizou de verdade. Seu legado, agora ele estava aprendendo, não era o número em sua conta bancária, mas as consequências de suas ações. Ele tinha sua fortuna, mas havia perdido sua família antes mesmo de ela começar. O legado dela, ela pensou, estava bem ali, naquele quarto pacífico, no suave chute de sua filha, nascitura. Não seria um legado gravado nas laterais dos edifícios, mas um escrito em contos de ninar e primeiros passos. Naquela manhã, um pacote havia chegado para ela. Era de uma galeria com a qual ela costumava trabalhar. Dentro havia uma escultura pequena e linda de um artista emergente que ela havia apoiado anos atrás. A nota dizia simplesmente: "Soubemos que você estava de volta." O mundo da arte sentiu sua falta. Ela chorou, não de tristeza, mas de uma profunda sensação de retorno. A vida que ela havia renunciado estava voltando lentamente, peça por peça, e estava se entrelaçando na nova vida que ela estava criando. Ela não era apenas uma futura mãe. Ela era uma curadora, uma investidora em beleza e talento, uma amiga, uma mulher que se sustentava. Augusto pensou que estava correndo um risco calculado, gerenciando seus ativos e suas mulheres em colunas separadas e ordenadas. Mas ele cometeu um erro de cálculo fatal. Ele nunca tinha olhado de verdade para sua esposa. Ele viu um objeto bonito e plácido que ele possuía, e ao fazê-lo, perdeu a mulher inteligente, resiliente e formidável que estava simplesmente esperando o momento certo para incendiar o reino dele e construir um melhor para si mesma a partir das cinzas. Enquanto o sol de inverno entrava pela janela do quarto de bebê, Isabela soube com absoluta certeza que seu futuro era infinitamente mais brilhante e seu legado infinitamente mais rico do que o que ela havia deixado para trás.
Essa é a incrível história de como uma mulher levada ao limite se recusou a ser uma nota de rodapé na história da vida de seu marido e, em vez disso, se tornou a autora da sua própria. É um lembrete poderoso de que a verdadeira força nem sempre é barulhenta. Às vezes é o planejamento silencioso e meticuloso que coloca um império de joelhos. Isabela não apenas foi embora. Ela reivindicou seu poder, sua identidade e seu futuro, provando que subestimar a pessoa ao seu lado pode ser o erro mais custoso de todos.